Elas na Pan, empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h01. Olá, bom dia. Terça-feira, 21 de março. Tá começando o Elas na Pan, a sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou Cris Sanches e convido você a ficar comigo até às 10 para um bate-papo repleto de bom conteúdo, sob medida para você que é uma mulher moderna, antenada e em busca de informação de qualidade. Homens também são bem-vindos, viu? E você já sabe, não custa repetir, toda terça às 9 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na 99.5 FM e eu espero sua opinião, a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp. Anota 971482932. Fala comigo, vou adorar ouvir e saber mais de você. O calendário de hoje me conta que 21 de março é Dia Internacional contra a Discriminação Racial, Dia Internacional da Síndrome de Down, Dia Mundial da Infância e Dia Mundial da Poesia. Ah, é dia do pão francês também, viu, gente? Tantas datas importantes para a gente lembrar aqui. Lembrando que estamos no mês da mulher, né? Março, sim, porque 8 de março não é suficiente para a gente falar dos nossos direitos, reivindicações e demandas. E por isso eu trago para Elas na Pan de hoje um trio feminino desses que dá orgulho de apresentar. Elas aceitaram o meu convite para falar de um tema nada confortável, que é a violência contra a mulher. E se você acha que violência se resume a agressões físicas, vai descobrir que vai muito além disso. Bora quebrar os tabus e falar sobre o tema, porque, como disse a advogada Emanuela Barros, numa palestra brilhante que ela fez este mês lá no Cimesp, a gente não é livre enquanto houver uma mulher oprimida. Fica comigo até às 10 da manhã, eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que cerca de 18.600.000 mulheres brasileiras foram vítimas de violência no ano passado, o que equivale a um estádio de futebol com capacidade para 50.000 pessoas lotado todos os dias. Em média, as mulheres que foram vítimas de violência relataram ter sofrido 4 agressões ao longo do ano, mas entre as divorciadas, a média foi de 9 vezes. A pesquisa traz dados inéditos sobre diferentes formas de violência física, sexual e psicológica sofridas pelas brasileiras no ano passado. Em comparação com as edições anteriores, todas as formas de violência contra a mulher apresentaram crescimento acentuado no ano passado. Segundo o levantamento, quase 30% das brasileiras sofreram algum tipo de violência de gênero em 2022. A maior prevalência já verificada na série histórica, 4,5 pontos percentuais acima do resultado da pesquisa anterior. A pesquisa ouviu 2.017 pessoas, entre homens e mulheres, em 126 municípios brasileiros, entre 9 e 13 de janeiro deste ano, e foi realizada pelo Instituto Datafolha com apoio da Uber. Os resultados da pesquisa mostram que 11,6% das mulheres entrevistadas foram vítimas de violência física no ano passado, o que representa um universo de cerca de 7,4 milhões de brasileiras. Isso quer dizer que 14 mulheres foram agredidas com tapas, socos e pontapés por minuto. Entre as outras formas de violência citadas, as mais frequentes foram as ofensas verbais, a perseguição, ameaças de violências físicas, as 3 mais citadas. A pesquisa apresentou um dado inédito: 1 em cada 3 mulheres brasileiras com mais de 16 anos sofreu violência física e sexual provocada por parceiro íntimo ao longo da vida. São mais de 21 milhões e meio de mulheres vítimas de violência física ou sexual por parte de parceiros íntimos ou ex-companheiros, representando 33,4% da população feminina do país. Isso é muito, né, gente?
Se considerados os casos de violência psicológica, 43% das mulheres brasileiras já foram vítimas do parceiro íntimo, mulheres negras, de baixa escolaridade, com filhos e divorciadas, são as principais vítimas, revelou a pesquisa. Eu poderia ficar aqui horas e horas, né, trazendo dados alarmantes como estes, mas eu convidei 3 mulheres, 3 profissionais reconhecidas pela competência em suas áreas de atuação para bater um papo sobre este assunto tão árido. Eu tenho aqui no estúdio a doutora Simone Seghese, advogada e professora universitária. Ela é doutoranda como aluna especial em Filosofia de Gênero, mestre e especialista em Direito. Ela é presidente do Projeto Heróica, que trabalha vulnerabilidades da mulher contemporânea. Ela é também autora do livro Lideranças Femininas, uma nova forma de gestão. Também aqui no estúdio, a psicóloga Thaís Seghese, pós-graduada em Suicídio e Saúde pelo Einstein, pós-graduada em Urgência e Emergência em Situações Críticas pela PUC de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Psicologia do Projeto Heróica. Também aqui no estúdio, minha amiga querida Renata Helena da Silva Bueno, advogada, mestre em Direito Ambiental, professora universitária. Ela é membro do COMESP, do Conselho da Mulher Executiva do CIMESP, assim como a doutora Simone, e é a nova corregedora do município de Piracicaba. Meninas, vou chamá-las assim, são todas lindas, jovens, maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao estúdio do Elas na PAN. Obrigada. E eu já quero abrir aqui a conversa com a Renata, vocês me permitam, né, com a doutora Renata, né, que antes de mais nada eu queria dar os parabéns, né, por ser a primeira corregedora do município. O prefeito Luciano Almeida escolheu uma mulher para botar as pessoas na linha, né, para ficar de olho na ética e tudo. E eu quero que você, né, dê o seu bom dia e já conte um pouco para nós como é que vai ser esse seu trabalho como corregedora, né, aproveitando a sua presença aqui. Nós fomos os primeiros a dar a sua indicação aqui na rádio. Bom dia, Cris, bom dia às minhas queridíssimas colegas aqui presentes, doutora Simone, doutora Thaís, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a Piracicaba. É uma missão hercúlea assumir a primeira corregedoria do município de Piracicaba, que embora já com observância legal, né, ela já existia na lei, mas de fato é a primeira vez que ela efetivamente se estabelece. Então eu digo que são 2 missões meio contraditórias, inclusive, né, porque na verdade, sendo a primeira, nós vamos construir do zero, pavimentar um terreno com aquilo que, dentro dos limites, né, orçamentários e dos meus limites em termos de competência, nós poderemos fazer. Mas, ao mesmo tempo, é difícil porque também não encontramos nada pronto, né? Então, parece meio paradoxal você ter a possibilidade de começar do zero algo, mas, ao mesmo tempo, as dificuldades que isso apresenta. De toda maneira, estou muito animada, muito feliz, muito honrada e, sem dúvida alguma, contando, né, com os nossos parceiros, com os nossos colegas, com as melhores pessoas, com as melhores cabeças desta cidade para fazer um bom trabalho. Doutora Renata, agora na cabecinha do ouvinte deve estar perguntando assim, mas o que é exatamente que a doutora Renata está apta ou foi convidada a fazer na prefeitura? Tudo bem que é uma estrutura que vai ser montada, mas eu gostaria que você explicasse qual seria o papel do corregedor. Mesmo, talvez vocês tenham aí referências de outras cidades, como é que isso funciona? O que é que o corregedor efetivamente faz no seu dia a dia? Isso, o corregedor ele tem uma infinidade de funções, mas essencialmente, para deixar claro para o nosso ouvinte, a corregedoria ela é um órgão de controle interno, né? Ela tem a função de fiscalizar processos, de fiscalizar sindicâncias, de propor alternativas diante dos gargalos que se encontra na legislatura do município, enfim, buscando uma transparência à administração pública, buscando verificar se efetivamente as melhores práticas estão acontecendo de fato. E diante disso tomar providências que lhe cabem conforme a lei que instituiu a corregedoria. Então, em última análise, a corregedoria ela é um órgão de fiscalização, de prestação de serviço, e lembrando que a corregedoria do município de Piracicaba, como o próprio nome diz, é para o município,
né? É para o cidadão, é para que as melhores práticas possam efetivamente acontecer. Parabéns, então, mais uma vez aí pela indicação. A gente está aqui na torcida para que, né, a primeira profissional a ocupar esse cargo, né, a gente fica feliz que seja uma mulher e a gente entende os desafios que estarão aí embutidos nessa missão, né? Então, eu tenho certeza que você desempenhará isso de forma brilhante pelo seu histórico profissional e pela sua carreira tão bem sucedida. Muito grata. Parabéns mesmo. Eu estou aqui com a doutora Simone e a doutora Thaís. São ceguese, elas são mãe e filha, são lindas, né? E olha que bacana, né? Duas mulheres de gerações diferentes, trabalhando num propósito. Eu quero dar o meu bom dia aqui à doutora Simone. A Thaís, por ser mais nova, vai ser a última a falar, viu, Thaís? A doutora Simone, para a gente começar essa conversa que nos motivou, eu acho que assim, é bom contar para o ouvinte que o que nos motivou é que a doutora Renata sugeriu há um bom tempo, né, que a gente trouxesse uma discussão aqui no Elas na Pan, mas vamos combinar que a palestra do dia 8 lá no CIMESP, né, coordenada brilhantemente pela Renata, a participação da doutora Simone, foi emblemático e nos motivou mais ainda. Ainda hoje era para estar aqui a doutora Olívia, delegada da mulher, que infelizmente não pôde estar por conta de compromissos profissionais, mas foi realmente motivador para nós, foi um alerta, foi muito importante. Então, acho que a gente traz para cá uma continuidade, né, daquela discussão sobre a violência contra a mulher. E eu queria saber da doutora Simone que explicasse sobre o projeto Heróica, né, o que é exatamente, como funciona e quais são os propósitos do projeto. Bom dia, doutora Simone. Bom dia, Cris, bom dia, meninas, bom dia, Piracicaba. Vamos falar, então, de violência contra a mulher. O projeto Heróica, ele é um projeto social de apoio ao município. Então, a gente tem trabalhado para somar, né? Eu acho que toda a população civil tem que estar preocupada com essa questão, né? Como que a gente pode somar ao município, auxiliando aí nos combates à violência contra a mulher e em outras áreas todas, né? Agora, esse ano, o Projeto Heróica está fazendo uma parceria justamente com a Prefeitura na empregabilidade dessa mulher. Mas nós começamos pensando na questão jurídica, o apoio jurídico, o apoio psicológico a essa mulher e também ampliamos não só a mulher vítima de violência dentro de um relacionamento que seja um relacionamento aberto, mas nós pensamos na mulher vulnerável mesmo, aquela que gostaria de estar mais em evidência, mas não sabe como começar, não sabe como fazer. E aí, ao longo do tempo, nós percebemos que o Projeto Heróica começou a se direcionar muito mais para a questão de saúde mental dessa mulher do que tanto para a jurídica. Nós temos uma demanda enorme jurídica já na questão da violência dentro de um relacionamento, né, a violência doméstica. Mas as mulheres vulneráveis como um todo, elas procuram mais o apoio da psicologia para se compreender, para sair desse status inicial. Então, o núcleo da psicologia hoje é o maior núcleo do projeto. Ele nasce de que forma, doutora? Há quanto tempo ele existe? Qual é a gênese aí do Projeto Heróica? Então, o Projeto Heróica, ele nasceu do estudo, da curiosidade. Eu queria entender como mudar de um status para o outro, como que a gente fazia para desconstruir o que foi construído. Então, nesse começo, a gente precisou estudar para entender como era, o que nos colocou no lugar onde estamos. Entende? E aí, dentro da universidade, com outras professoras universitárias, nós começamos a tentar um caminho de desconstrução, como a gente caminhava de forma inversa para sair da posição que estávamos. Então, é dentro da Unimep que nasce o projeto ou não? Não, dentro da PUC Minas. Porque eu sou professora da PUC Minas, sou professora do Mackenzie, mas nós começamos lá na PUC Minas. Depois, professoras do Mackenzie e da Unimep incorporaram também o projeto, mas esse projeto é de 2014. Então, nós estávamos lá numa fase bastante inicial, tentando entender a posição dessa mulher e como poder ajudar, né? Então, nasceu lá, nesse grupo de professoras. Certamente, ele vem a partir de uma vivência cotidiana com esse, né, com esse público, né? Foi dessa forma que veio, quer dizer, eu imagino que quem é da área do direito, quem está no serviço público, tenha contato mais próximo com essa realidade, que muita gente que está nas bolhas espalhadas por aí não tem ideia, né?
teve um gatilho, né, que falou, não, agora nós vamos ter que criar esse negócio aqui para poder dar esse suporte. Teve algum gatilho, doutora? Sim, na verdade, quando eu comecei a estudar Direito, eu vi que o meu universo, o universo jurídico, era um universo essencialmente masculino. Então, naquele momento, eu já percebi as barreiras que íamos encontrar, porque naquela época, nós não tínhamos nenhuma professora mulher no curso de Direito, nenhuma sequer. A única que eu tive como professora mulher era a professora de Psicologia, não era professora do Direito. Então, eu já entendi o que era essa barreira de gênero. Mas o gatilho, claro, aconteceu quando eu fiquei grávida da Thaís. E eu percebi, eu não posso entregar minha filha para esse mundo do jeito que ele está. Infelizmente, eu não consegui mudar muito. Inclusive, agora na pandemia, nós tivemos um retrocesso absurdo. E estou entregando a luta para ela tentar passar para frente, e assim a gente vai. E juntando um grupo cada vez maior de mulheres preocupadas com essa questão, para a gente tentar, de alguma forma, minimizar, ou talvez alterar a cultura das famílias, alterar a formação dessas novas mulheres, para que, num futuro, daqui 10, 20 anos, as coisas já estejam diferentes do que estão. Thaís, que responsa, né, Thaís? Mas eu, como mãe de menina, também, né, também penso, acho que essa maternidade, quando você põe uma mulher, né, no mundo, para ti, que é a continuidade da gente, né? Você coloca algumas, não expectativas, mas você espera realmente entregar um mundo melhor, mas você precisa incutir nessa criatura o espírito da luta, porque ela não é uma luta que se esgota, ela não vai acabar, ela vem de lá, de muitos de séculos atrás, né? Que herdamos das nossas antepassadas, né? Dos nossos antepassados, e vamos deixar isso para as gerações futuras. Conta pra gente como é que é, então, trabalhar nesse núcleo de psicologia do Projeto Herói, como é que é esse propósito, né, de ajudar, ainda que seja um universo limitado, acho que uma vida que a gente consiga transformar e mudar já faz uma grande diferença, né? Como é que é essa experiência, Thaís? Primeiramente, bom dia para todo mundo. Eu acho que essa experiência é maravilhosa, né? A gente consegue entrar em contato e ficar um pouquinho mais próxima dessa mulher que está em situação de sofrimento, que está sofrendo, né? Então a gente consegue acolher e dar suporte para que ela consiga se entender um pouquinho melhor e começar a olhar para a própria vida e se responsabilizar, se autorresponsabilizar também por todas as escolhas dela, né? Então o projeto, como a minha mãe falou, o núcleo da psicologia hoje é o mais que as pessoas mais procuram, que as mulheres mais procuram, né? E eu fiquei pensando, enquanto a minha mãe estava falando, que ela passou esse fardo para mim, né, de lutar e de conquistar mais coisas para nós mulheres, e eu fiquei pensando que os homens também têm que entrar nessa com a gente, né? A sociedade como um todo tem que estar nessa luta para a gente conseguir, daqui 20 anos, colher todas essas conquistas e mudanças que a gente tanto quer. Você, no seu trabalho, né, da psicologia dentro do projeto, imagina que se depare com situações extremas, com mulheres profundamente fragilizadas, com históricos. E eu vou emitir uma opinião aqui, vocês, por favor, digam se eu estou errado, se é isso mesmo, especialmente você que é profissional na área de saúde mental, né? A mulher que muitas vezes se submete à violência e por ter uma baixíssima autoestima, e isso vem de um histórico, às vezes, familiar. Enfim, ela entende que ela não encontrou o lugar dela no mundo, ela se sente menor, ela se sente fraca. É isso, uma autoestima mais fortalecida ajudaria a reduzir a violência? Que a mulher não se submetesse a tanta violência psicológica, física? Com certeza, com certeza. Os estudos que eu tenho feito estão me mostrando que esse fortalecimento da subjetividade da mulher é essencial para que a gente diminua a quantidade de violência na nossa sociedade, né? O meu estudo do TCC da faculdade foi sobre bem-estar subjetivo e qualidade de vida em mulheres vítimas de violência doméstica. E essas questões culturais de achar que a gente tem que, como uma obrigação, exercer qualquer tipo de papel, né? Então, sermos donas de casa, mães, a questão da maternidade também é muito forte na gente, e da gente abrir mão da nossa vida para cuidar e olhar para os outros, né? Então, a gente foi ensinada desde sempre a mais cuidar do outro do que cuidar de mim mesma. Então, isso também auxilia e influencia nas violências, né? Porque se eu me coloco em primeiro lugar,
Se eu sei o que me machuca ou o que me traz satisfação, eu diminuo as possibilidades de sofrimento da minha vida, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento, com foco no aumento da autoestima, da mulher se conhecer e entender o que ela quer para a vida dela, se afastando um pouco do que a sociedade deseja, é o que a gente precisaria voltar a nossa atenção para a gente conseguir uma melhora nessa violência, né? Falta para a mulher, até eu queria a opinião da doutora Renata, falta para a mulher essa coisa do espírito de grupo. Eu vejo, às vezes, que as mulheres elas são muito pródigas em julgar a vizinha, a colega, em fazer o julgamento, enfim, enfraquecer aquela que poderia ser um elo forte dessa corrente, né? Isso é cultural, gente? De onde vem essa disputa ou esse julgamento que a mulher faz contra a própria mulher? De não se colocar no lugar, né? Cris, da outra. Que tema importante você coloca agora aqui pra gente. Mas assim, eu e a doutora Simone, que somos amigas aí há muito tempo, nós somos contemporâneas. E nós vivenciamos, né, situações bastante parecidas. Assim, quando ela faz menção aos tempos da universidade, em que, de fato, nós só tínhamos professoras em áreas não correlatas ao direito, isso para mim também era muito emblemático. Então, veja, a nossa visão muito parecida das coisas e o gatilho a que você fez menção. No mínimo, você se perguntar, mas por que isso? Por que tanta diferença, né? Por que tantas mulheres em outras áreas tão nobres quanto, como pedagogia, por exemplo, ou psicologia, porque pouquíssimas mulheres na área do direito. Então, esse questionamento, que é comum a nós duas, né, isso de certa forma é um gatilho também para a gente, a partir desse pensamento, pensar em outras coisas. Quando você faz menção a essa dificuldade coletiva, eu imagino o seguinte, que de fato, por algum tempo, eu acho que isso ficou mais patente, mais evidente, mas hoje, a minha percepção, e talvez otimista que eu sou, né, é de que as coisas também estão mudando nesse sentido. Eu vejo cada vez mais as mulheres entenderem que nós fazemos parte de uma grande teia e que uma cuidando da outra faz com que todas nós estejamos mais seguras. Então, quando a gente diz assim, e eu inclusive fiz menção a isso na palestra, né, no nosso evento do dia 8, quando uma mulher sofre violência, todas as demais adoecem. Então, acho que é a hora, mais do que nunca, da gente entender que essa grande teia, que esse grande coletivo é que pode mudar. Mas também aqui, já aproveitando a fala da Thaís, eu não vejo esse movimento como um movimento exclusivamente feminino. Ao contrário, eu sempre penso que homens de bem devam se engajar a essa luta para que a gente possa efetivamente mudar alguma coisa. Muito bem. Vamos lá, Bruninho, para a vinheta. Elas na Pan. Cuca Legal. Bom dia, Crisoline. Qual é o seu recado hoje para as mulheres aqui do Elas da Pan? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. O meu recado hoje é para as mulheres que sofrem de violência doméstica ou outros tipos de abuso. Muitas dessas mulheres, elas são vítimas de um transtorno que chama síndrome do impositor. O que é? Está ligado à sabotagem, literalmente. A mulher, ela se sente menos, ela se sente inferior e incapaz de conseguir algo melhor para a vida dela. Portanto, existem muitas mulheres que sofrem agressões e permanecem na relação porque elas já sofrem dessa síndrome. Elas sofrem dessa autoestima muito baixa e aguentam muitas coisas em favor disso. Então, meu recado é tratar a autoestima dessa mulher para que ela se sinta que ela é capaz e aí toda uma terapia e aí ela não sofrer mais dessas agressões. Qual é a origem disso, Cris? Como é que a mulher desenvolve tão baixa autoestima a ponto de se considerar uma pessoa incapaz ou menor?
tem muito a ver com a história de vida dessa mulher, porque às vezes o abuso já começa dentro da família. Ela é abusada emocionalmente por pai, por mãe, entendeu? Ela já vai construindo uma autoestima baixa. E aí ela às vezes se casa, né? E esse marido começa essas agressões, porque pequenas e vão piorando com o decorrer do tempo. Que é para realmente acabar com a autoestima da mulher e ele ficar como assim, a única solução para ela. Na cabeça dele, ele é a única solução para a vida dela. E ela também daí. Perfeito. E a sua indicação é, então, a terapia? Sim, Cris. Porque a síndrome e essa questão da violência, não que a mulher queira apanhar, mas o buraco é mais embaixo. Então, na terapia, a gente consegue descobrir os porquês dessa autoestima baixa. Elas, na Pan. 9h27, nós ouvimos aí a psicóloga Cristiane Zolini falando no quadro Cuca Legal. 9h33, Elas na Pan recebe hoje no estúdio a advogada Simone Seguese, a advogada Renata Bueno e a psicóloga Thaís Seguese. A gente está aqui discutindo violência contra a mulher, tentando não falar de uma forma tão, né, o tema é tão árido e tão pesado, né, meninas, mas a gente quer aqui levar a discussão, isso não pode continuar sendo um tabu, né, porque isso acontece em todos os lugares, até na televisão, vocês devem estar acompanhando, né, eu não assisto Big Brother, talvez vocês não assistam, não, nada contra quem assiste, e até uma colega de trabalho comentou comigo, você viu a expulsão de 2 membros do Big Brother, né, por terem assediado ou terem cometido um ato de violência contra uma participante, uma visitante mexicana. Eu queria saber se vocês estão acompanhando isso e qual a opinião de vocês sobre isso. Doutora Simone, você está sabendo do babado ou não? Então, eu também não assisto, mas eu estou acompanhando a discussão, mídia toda, né? As fotos, tudo que se passou lá. E é realmente uma situação de normalização, né? A gente não percebe quando a gente vai conversar com um cliente, quando a gente vai conversar com um amigo, ele põe aquela mão nas suas costas, vai descendo para a região da bunda, pode falar bunda aqui? Pode falar bunda. Então a gente acaba que é normal, a gente só sai de corpo e né, no trabalho, quantos relatos tem de assédio no trabalho? E quando você está num ambiente de festa, de noite, sei lá, é mais normal para a mulher tentar escapar. O que aconteceu é muito normal para nós. Quem das ouvintes não passou por uma situação muito semelhante? Não é verdade? Tanto é que a menina parece que foi entrevistada e ela disse, não quero que eles sejam punidos, porque não foi nada demais. Ela não reclamou, ela normalizou. Exatamente. E só adendar, né? Na realidade, até onde eu saiba, a menina tinha acabado de entrar, não é isso? Como convidada. Estrangeira, né? Quer dizer, tem uma infinidade de outras coisas aí que dificultariam, em tese, a reação dela, né? E essa questão realmente de normalizar, como se tudo bem, a pessoa pode, nós estamos numa festa, então tá tudo certo, esse encosto e esse incômodo, não, né? Peraí, a gente precisa repensar realmente essa maneira. Aí, agora eu vou fazer o papel aqui do advogado do diabo, né? Se para a pessoa realmente não foi qual é a linha que divide o abuso do que é normal? É abuso para mim? O que pode ser abuso para mim pode não ser para você. Isso depende muito da cultura, da educação que se teve em casa, né? O abuso é abuso quando eu sinto um desconforto? É essa discussão, né? Olha, deu um constrangimento. Se você se sentiu desconfortável, por mais natural que possa parecer, isso é um abuso. Vocês concordam com isso? É isso mesmo? Sim. Eu acho que a violência ela podia ser definida de uma forma bem prática, como qualquer sofrimento psíquico, físico, sexual, né? Então, um sofrimento, causou sofrimento para aquela pessoa, é violência. Né? E eu acho muito interessante, no caso do Big Brother, que a moça, ela se culpa, né, pela expulsão dos participantes, Isso. como se ela fosse a culpada por ter passado pela agressão. Né, como se a roupa dela ou a forma como ela estava se portando tivesse ajudado a acontecer essa violência. Né? Então, até que lugar também nós, mulheres, não nos culpamos por esses tipos de violência. O tempo todo, né? O tempo todo a gente fica se culpando, não é isso? O que eu achei mais absurdo ali nas cenas que eu vi é que foram 2 pessoas diferentes, né? E ela já havia demonstrado desconforto no primeiro momento.
E, de repente, uma segunda pessoa, e muito forte, inclusive, o rapaz, né, usa, inclusive, e isso também é uma coisa que, para mim, choca bastante, porque, de certa forma, ele usa a força física, né, para tentar imobilizá-la, e ela visualmente desconfortável e se manifestando contrariamente àquela situação. E a pessoa não para, né? Então, são componentes muito terríveis ali que a gente vislumbra e que são, infelizmente, muito cotidianos, né? E numa dimensão ainda muito maior do que aquilo que nós vimos ali. E é muito interessante como cada um, né? Como isso divide opiniões, mesmo entre mulheres, né? Mas não fiz nada, mas ela provocou, quer dizer... Ainda falta muito para a gente melhorar em termos de consciência, né? De trazer essa consciência para as pessoas, para elas entenderem. A nossa geração tem uma certa dificuldade em entender. Eu vejo as mais jovens, tem uma filha na universidade. O que para elas hoje é um abuso, é diferente. Para a gente não era, é uma coisa muito... Há uma mudança de comportamento. Sim. Aí, né? Ô, Cris, você lembra que quando a gente começou a sair, namorar, na nossa época, a gente tinha que fazer uma frescura? Ah, você quer beijar o cara, mas você não pode deixar na primeira vez, não deixa ele pôr a mão. Então você falava não. Você falava não quando você queria. Então esse não era assim. Era para fazer uma frescura mesmo, para você, charme, né? Um charme. E isso é muito recente. Nós temos 50 e poucos anos e quando a gente tinha 20 era essa a regra. Então é essa mudança geracional mesmo. Agora o não é não. Se eu não quero, não põe a mão em mim e pronto, né? E a gente não. A gente tem que levar isso em consideração. O homem da nossa geração é um homem praticamente em reconstrução, porque ele aprendeu de uma forma e está viajando junto com a gente nessa história. Não é uma coisa tão simples da gente mudar. A gente se pega em muitos comportamentos machistas também, né? Nós mulheres. Certeza. Muito, muito. Nós temos, é estrutural mesmo, né? Uma coisa que está enraizada na nossa cultura, tanto no homem quanto na mulher. Isso é uma coisa difícil de você romper e mudar. Vai mudar, mas muda devagar e muda à base de muito sofrimento, muita discussão. E acho que o nosso papel de educadores, de comunicadores, é trazer, tirar esse véu sobre os temas e trazer isso à discussão mesmo, né? Porque eu acho que até a doutora Renata estava falando, Cris, no intervalo, fala sobre a questão da importância da discussão do tema na educação. Fala um pouquinho sobre isso, doutora Renata. Exatamente, eu quero, inclusive, lembrar que quando eu assumo a coordenação do curso de Direito da Universidade Metodista no final de 2018 para 2019, e mais uma vez, né, depois de 45 anos, a primeira mulher a assumir a coordenação de um curso de Direito. Sim. Então, isso também mostra muita coisa. Uma das primeiras providências ali que eu tomei foi realmente olhar o nosso corpo docente e falar, puxa vida, mas o que está acontecendo aqui, né? Por que nós temos um número tão pequeno de mulheres ainda, em 2018, 2019, com tantas mulheres hábeis, capazes, com grande intelectualidade que poderiam compor aqui conosco? E mais do que isso, em relação ao tema propriamente, né? A nossa aula magna, em 2019, ela tratou justamente sobre feminicídio. E eu quero aproveitar, meninas, e contar brevemente para vocês. Primeiro que nós colocamos 700 pessoas naquele teatro, e foi muito emblemático que o tema, né, ele tenha chamado tanta atenção das pessoas, de homens e mulheres. E algo que aconteceu que foi, para mim, surpreendente e muito bacana. Ao final da palestra, da doutora Emanuela, inclusive, um grupo de alunos, de rapazes, vieram me procurar dizendo assim, professora, de que maneira nós podemos ajudar? Então, achei sensacional. Ou seja, nós precisamos de iniciativas em todos os setores, mas eu ainda acredito que, na educação, levar o tema de maneira a informar as pessoas, a discutir isso, a sentir das crianças e dos adolescentes, em especial, o que é que eles estão sentindo em relação a isso. E como mencionou a Thaís, e já vou passar para ela, não é uma discussão sobre sexo. É muito mais profundo do que isso.
Não é isso, Thaís? É isso, eu fico pensando que a gente precisa falar sobre para ensinar, né? Conseguir explicar, voltando um pouquinho no Big Brother. Né? É uma violência física, essa passada de mão, esse beijo forçado, mas a gente entende que a violência física é o tapa, é a agressão mais visível, né? E não essas mini violências veladas que acontecem todo dia. Então, se a gente fosse pensar de forma rápida, existem 5 tipos de violência doméstica, né? A física, a sexual, psicológica, moral e patrimonial. E eu acredito que as 2 últimas, a moral e a patrimonial, são as que as pessoas menos conhecem, né? E são também violências, também são pontos que a gente tem que ficar atenta para conseguir pedir ajuda quando a gente precisa. Então, a gente precisa da educação. É importante a gente ensinar as crianças, adolescentes e adultos o que é violência para que elas consigam se proteger. É um tema, eu senti isso, né, nesse evento que houve no CIMESP, eu volto a falar dele porque realmente eu tenho 33 anos de jornalismo, eu já assisti muitos debates, muitos simpósios, muitas manifestações a respeito da questão da mulher, né, da violência muito mais recente. Mas foi muito impactante aquilo. Ninguém saiu indiferente daquele auditório. E eu acho muito bacana que uma instituição, uma entidade como o CIMESP, escolas, que isso seja levado da forma mais ampla possível, porque isso diz respeito a todo mundo. Todo mundo tem um parente, uma amiga, alguma vizinha que sofre violência doméstica. Então, é um assunto que diz respeito a todos nós. A todos nós, né? E isso precisa realmente ser atenuado, tem que reduzir esse impacto. E só falando a respeito, você falou desses 5 tipos de violência, realmente as pessoas não sabem. Elas imaginam que violência é o tapa ou então alguém xingando você. Ou o estupro, né? Que é aquele que o homem agarra para um lugar na rua, escuro e agressivo. Exatamente. Então tem que ser realmente discutido para tirar todo o tabu e fazer com que as pessoas reflitam a respeito, né, do tema. Cris, eu acho que você foi muito feliz quando você trouxe a palavra desconforto. Estou pensando sobre isso até agora, porque na realidade eu acho que esse é o ponto fundamental. Se há um desconforto, então é evidente que tem alguma coisa errada. Ou seja, se realmente a mulher se sente desta maneira, o não tem que ser dito e muito altamente para que todo mundo ouça, né? Estou me sentindo desconfortável em qualquer situação, eu preciso me manifestar. E a via de consequência é que o outro entenda definitivamente, né? E mais uma vez a gente replica isso. Não é não. É isso simples aí. assim. O não é não. É textual, né? Não é não. Eu vou chamar agora o nosso colaborador, professor Ricardo Souza, ele é especialista em educação financeira. Ele vai dar dicas aí pra gente, né, sempre importantes, ele sempre traz um conteúdo bacana e vai falar hoje sobre aquela reserva de emergência que a gente precisa ter para os imprevistos, especialmente os empreendedores. Pode soltar, Bruninho. Cuidando do bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte, aqui da Rádio Jovem Pan News. O diálogo de hoje é a respeito de reserva de emergência, em especial para empreendedores. As finanças pessoais de pessoas que empreendem é diferente. E eu peço muita atenção de você, meu amigo ouvinte e minha amiga ouvinte. Porque vocês que são empreendedores e empreendedoras sabem que uma carteira assinada ou alguém que tem a carteira assinada e trabalha assim, tem sempre um rendimento fixo. Ou por determinado período tem um rendimento fixo. Já um empreendedor não. Ele tem uma renda, muitas vezes, que ela oscila de acordo com o negócio. E negócios têm ciclos. Do mesmo jeito que a economia tem ciclos. Às vezes a economia vai bem e às vezes a economia não vai tão bem assim. E o que eu devo fazer, então, para começar a controlar ou conseguir construir uma reserva de emergência para isso? Estude o seu negócio, esse é o primeiro passo. Saiba qual é a entrada dele e quais são os ciclos naturais dele. Por exemplo, tem alguns negócios que têm um ciclo de no começo do ano ir melhor e depois no meio do ano, devido ao clima,
devido às opções, devido às festas, devido a dias comemorativos e feriados. Tem a questão cíclica ou questões que estão ligadas com datas. Então esse já é o primeiro aspecto. Você entender os ciclos do seu negócio que estão relacionados com datas, com tempo e coisas que são naturais. O segundo passo é você entender qual é o valor da sua retirada do negócio, para que você não comprometa o seu negócio. É entender, se o negócio ganhar, para ficar bem didático, se o negócio ganhar 2, eu vou tirar 1. Se o negócio ganhou 5, eu vou tirar 1. Se o negócio ganhou 10, eu vou tirar 1. Ora, quando eu estabeleci que eu vou tirar 1, esse é o valor. Independe, obviamente, do ciclo positivo ou não. E por que eu falo isso? Porque se o negócio ir bem e a gente fazer a retirada total no próximo mês, que ele não for tão bem assim, muitas vezes devido ao ciclo do negócio, eu posso comprometer a sustentabilidade ou a vida do meu negócio, simplesmente porque eu não estabeleci uma regra de retirada. Eu já vi diversos empreendimentos bons não irem para frente devido a essa confusão financeira. E é justamente por isso que estou dando essa dica aqui hoje. Esteja sempre atento aos ciclos do negócio e principalmente às retiradas necessárias. E assim você vai poder fazer uma reserva de emergência para o seu negócio, porque ele vai precisar. Se ele não for bem, usa-se da reserva de emergência. Mas se ele continuar a ir bem, aquela reserva vai servir para te dar tranquilidade, prazos para pagamento ou até mesmo lançar mão em determinado momento que julgar necessário. Meu nome é Ricardo de Souza, dando dicas aqui na Jovem Pan News. Em especial, essa dica de hoje foi para empreendedores e empreendedoras. Saúde financeira a todos nós. 99,5 Jovem Pan News Piracicaba. Elas na Pan. 9h53, mas gente, tá um falatório aqui nesse vasto, vocês não têm nem ideia. Eu tava voltando pro ar, eu não sabia o que eu ia falar mais, eu já tinha até esquecido de tão envolvente que tá a conversa aqui com as minhas amigas, doutora Simone Seghese, a doutora Renata Bueno e a doutora Thaís Seghese. Nós estamos já na reta final, infelizmente, o tempo realmente passa rápido, e eu queria pedir para a Thaís, para a Simone explicarem detalhadamente o serviço prestado pelo Projeto Heróica, quem pode acessar, como é que funciona. Tem muita mulher nos ouvindo e muitas delas provavelmente precisariam dessa assistência. Quem vai falar, Thaís? Vou começar. Fala. Eu queria falar sobre os canais de comunicação para a mulher buscar ajuda, né? Então, primeiro, todas as delegacias, todas as polícias e todos os postos de saúde têm obrigação de cuidar e olhar para você que está passando por um tipo de violência. A Delegacia da Mulher é especializada na mulher, mas qualquer delegacia você pode buscar por ajuda. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, do SUS também está lá para nós mulheres, para a gente buscar ajuda e conseguir esse acolhimento e esse apoio que a gente precisa. E para ligar 24 horas, o Ligue 180, que é gratuito, de qualquer lugar você consegue fazer essa ligação e consegue atendimento na hora. Além disso, tem alguns projetos sociais que ajudam e acolhem a mulher, e eu vou pedir para minha mãe falar do Projeto Heróica, que é o nosso projeto. Então, o Projeto Heróica é o seguinte: você, mulher, não precisa necessariamente estar sendo vítima de violência dentro de um relacionamento, violência doméstica. Você pode estar se sentindo vulnerável, quer se inserir no mercado, não sabe por onde começar, precisa de apoio psicológico, está sem amigas, está isolada, saindo de algum relacionamento que foi tóxico. Então, você precisa se recolocar na sociedade, na sua família, no mundo do trabalho. E aí você pode procurar, entre outros projetos, o nosso, que é o Projeto Heróica, @Projeto Heróica, você procura pelo Instagram ou pelo Facebook, e nós temos também um e-mail disponível, projetoheroica@gmail.com.
Estamos sem WhatsApp, até em algumas mídias ainda constavam, mídias antigas, constavam o nosso WhatsApp. Nós vamos substituir, mas por enquanto manda um oizinho lá pelo Instagram ou pelo Facebook, que uma de nós vai responder e a gente vai tentar atender a sua demanda. Demanda psicológica, para quem está se sentindo aí vulnerável, e a demanda jurídica, que a gente pode dar mentoria, orientação, e temos uma equipe de advogados, escritórios de advocacia em Piracicaba, que da época da Comissão da Mulher, quando eu era presidente da Comissão da Mulher da OAB, nós formamos um grupo de escritórios especializados na demanda da mulher, e eles trabalham com o preço social. Então, para aquela mulher que nem está podendo ser atendida pela defensoria, que é aquela que tem um limite de salário, então é a mulher hipossuficiente economicamente, e também não tem como pagar a tabela da OAB. Então, tem esses escritórios parceiros que fazem por preço social. Que bacana isso. Sim. E é só procurar pela OAB? Procura por nós no Projeto Heróica, que nós temos a lista dos escritórios parceiros que estão atuando nesse segmento. As psicólogas também, né? Idêntico, exato. Fazem valor social para quem precisar. Porque o núcleo da psicologia não dá conta de atender tantas mulheres. Então, a gente faz os atendimentos daquele semestre e depois a gente passa para as psicólogas, os psicólogos tem homens também, que são conveniados e também fazem preço social. Meninas, eu vou chamar agora, depois dessa conversa toda, esclarecedora e bacana, né, no sentido do conteúdo que foi trazido aqui. Vou chamar agora a nossa terapeuta da Nova Era, Ana Braga, para dar um recadinho para a gente, para terminar uma boa vibe o nosso programa. Bruno, pode soltar. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Você anda se sentindo meio estranha porque você não está se encaixando mais com as pessoas que você convivia antes? Isso é normal. Nós somos seres mutáveis. E com o tempo, as nossas aptidões, os nossos afetos, tudo muda. O que a gente acredita. Tem crenças que são realmente bem profundas, mas outras a gente vai mudando com o tempo, conforme a gente vai amadurecendo e crescendo conscientemente, o que é a vida. Então, com o tempo, vão ter pessoas que vão sair da sua vida e vão ter mesas que você não quer mais sentar. Não que você não goste dessas pessoas, mas não faz mais sentido para você. Então, se você está se sentindo meio estranha, porque você está diferente, saiba que o universo vai trazer novas pessoas, novos aprendizados e novas situações para você. E isso é muito bom. Sinal que você não é uma porta e você não é uma matéria estática. Então, era isso que eu queria falar, porque às vezes a gente se sente tão constrangido de estar diferente e que isso a gente se cobra muito de sempre ser perfeito, sempre estar super bem no lugar que a gente está, e nem sempre é assim que funciona. Aliás, é até bom que não funcione assim, sinal que você está em movimento e em crescimento. Fico por aqui, beijinho, até mais. Elas na PAN. 9h59, quero mandar um beijo para Liz Libardi, que está nos assistindo aqui. Um beijo, viu, Liz? Coordenadora do comércio. A gente falou muito do seu evento aqui, viu, Liz? Um beijo para você. Eu queria agora as considerações finais de cada uma das minhas ilustres convidadas, doutora Simone. Eu só quero agradecer a abertura para nos ouvir, falar sobre esse tema mais uma vez. Não é mimimi, viu, meninas? Não é mimimi. E procurem o projeto que nós estaremos lá para atendê-las. Muito obrigada. Obrigada, doutora Renata. Cris, nossa, gratidão pela oportunidade, mais uma vez, uma alegria estar aqui com essas amigas maravilhosas e dizer que toda forma de violência é abominável. Então, precisamos conversar sobre isso. Que bom que a gente tem esse espaço. Obrigada, obrigada. Thaís? Queria agradecer o convite e dizer que ainda estamos no mês de março, mês da mulher, mês de luta, e agradeço muito podermos falar sobre esse tema tão importante. Eu quero mandar meu beijo para as meninas lá da Clínica Magras Piracicaba. Meninas, estou firme aqui na minha dieta, tô devagarzinho chegando nos meus quilinhos desejados, viu? Muito bom. Beijo para todas vocês, Ju,
Lá na Joaquim André 772, quer emagrecer, dá uma passadinha lá, porque funciona, viu, gente? Palavra da Cris Sanches. A minha frase de hoje é da Maya Angelou, que é escritora, roteirista. Toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, se qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. E aqui termina o nosso Elas na Pan. Agradeço as minhas convidadas que já deram o seu tchauzinho. Na técnica eu tive o apoio do querido Bruno Alves. E eu, todas as terças, estou aqui na 99.5, esperando por você com Elas na Pan. Me segue lá no Instagram, @papocomcris. Às 11 você acompanha aqui na Pan News, o Jornal de Esportes com Marcelo Sá e Leandro Bolles. Um beijo, Piracicaba e região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.